Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Disciplina Inglês. Tema da aula: Learning to Listen and Speak. Estratégias para desenvolver habilidades auditiva e de fala. Professora Cristina Maier Acunzo. Hi there, how are you today? Good? Today we are going to explore learning to listen and speak. Hoje nós vamos falar sobre aprender a ouvir e falar, ok? Então são as estratégias de compreensão auditiva e de produção oral, right? So we're going to see some strategies for listening and for speaking, right? A professora Cristina Maier Acunzo é vista do busto para cima, com uma blusa marrom. A docente está em um ambiente com fundo branco. A tela divide-se entre a miniatura da janela de vídeo da professora à esquerda e a apresentação de slides à direita. Os slides têm fundo cinza e textos em letras pretas. No primeiro, o nome da disciplina e o tema da aula: Learning to Listen and Speak. Estratégias para desenvolver habilidades auditiva e de fala. So, the objectives today are: first, to understand the reasons for listening difficulties. Nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades que as pessoas têm com o listening, ok? And we are going to explore strategies for listening skills and strategies for speaking, okay? So, why is listening difficult? Is listening difficult? Então, geralmente nós ouvimos as pessoas dizerem que não conseguem entender nada quando ouvem alguma conversa, ou assistem a algum filme, ou ouvem alguma música. Será que não entendemos nada mesmo? Nada? No slide à direita, um boneco de palitos com olhos e boca, e ele segura fones de ouvido. Okay, so one of the reasons may be that this is not your best ability. Um dos motivos pode ser que realmente essa não é a sua melhor habilidade, né? A habilidade auditiva, right? Ou lack of exposure and lack of practice, right? Então, falta de exposição ao idioma, right? E falta de prática, right? Como nós resolvemos isso? So, you're going to say, I will understand it. Eu vou conseguir entender. Então, not your best ability, you can develop this ability, right? Se não é a sua melhor habilidade, você pode desenvolvê-la. Mas com prática, right? So, lack of exposure, lack of practice. Então, se você não tem muita exposição e se você não pratica, você pode começar a fazer isso, right? No slide à direita, a ilustração de um rapaz branco de cabelos pretos que está com a mão atrás da orelha esquerda e ao lado da orelha, linhas côncavas simulam ondas sonoras. Okay, so sometimes you can say I can't understand it, right? Então, em algumas vezes você pode dizer eu não consigo entender. So, there are some things you can do, right, to help you try to understand, right? Tem algumas coisas que você pode fazer para tentar começar a entender. So, first is get rid of high expectations. Então, livre-se das expectativas muito altas, right? Do you need to understand everything? Você precisa entender tudo? Então, muitas vezes, se você não entende só algumas palavras, você já fica frustrado. E isso não pode acontecer, ok? Consider there are variables in pronunciation and vocabulary. Então, você tem que considerar que existem as variantes, tanto no vocabulário como na pronúncia, right? So, like we explored last week, right? Como nós exploramos na última semana, existem muitos sotaques, muitas diferenças, right? Nos tipos de inglês que nós vamos ouvir, ok? Like in Brazil, yes, and the Portuguese language. Como no Brasil. Então, dentro do nosso próprio país, né, em alguns estados, nós, de repente, não iremos conseguir entender toda uma conversa por causa do sotaque, por causa do vocabulário, ok? Ou então, a língua portuguesa de Portugal, por exemplo. É bem mais difícil de entender, porque são as variantes, ok? And another example is Americans listening to Irish or Australian. Então, outro exemplo é dos americanos ouvindo o irlandês, right? Ou um australiano. Muitas vezes eles também não conseguem entender.
Então, o problema não é exatamente com a língua, mas as variantes, a pronúncia, que é muito diferente. Então, nem sempre nós vamos ouvir ao mesmo tipo de inglês, right? Isso, claro, torna a compreensão mais difícil mesmo, right? And don't rush it. Não se apresse. Não queira ouvir um pouquinho e já achar que tem que entender tudo. É com muita prática que nós vamos conseguir desenvolver essa habilidade, right? So, how can I understand it? So, first, como você pode conseguir começar a entender melhor? Increase your exposition to the language. Então, aumentar a exposição à língua. O que significa isso? Hoje em dia, a maioria das pessoas está assistindo a filmes e séries ou vídeos dublados, right? Isso não é um problema, mas se você quer melhorar a sua compreensão auditiva, se você quer estar mais exposto ao idioma, procure assistir em inglês, mesmo que você use a legenda em português, ok? Little by little, right? The language is going to become familiar. Então, aos poucos, a língua fica um pouco mais familiar conforme você vai ouvindo, right? Improve your vocabulary. Então, melhorar o seu vocabulário ajuda bastante na compreensão. Então, nas suas leituras, nos seus estudos, right? Procure sempre aprender alguma palavra nova, right? And be patient, don't be anxious, stay relaxed while listening, right? Fique calmo, seja paciente, right? Muitas vezes nós começamos a ouvir ao fazer um exercício ou quando colocamos algum vídeo e se não entendemos alguma coisa, se não entendemos o começo, nós já ficamos frustrados. Então procure ser paciente, ter calma, tranquilidade, não ficar ansioso, ok? And listen for the gist, right? The gist is here, the general idea. Então sempre procure entender a ideia geral, principalmente no início, ok? Aí aos poucos você vai entendendo e explorando mais detalhes, right? So, how can I practice it? Okay, então, como você pode praticar no seu dia a dia, right? So, for example, you can watch or you can listen to something, right? With subtitles or reading the transcript in Portuguese. Então, você pode, por exemplo, vamos dizer que seja um filme. Então, você assiste ao filme com as legendas em português. Então, você já entende qual é a ideia do filme, o que acontece, right? And then, the second time, you can watch, yes, or listen with subtitles or transcript in English. Então, na segunda vez, você já pode colocar as legendas em inglês ou ler, né, a transcrição do texto em inglês, se for uma atividade de listening, um podcast, por exemplo, right? E na terceira vez, watch and listen without subtitles or transcript. Na terceira vez, você vai assistir ou ouvir algo já sem as legendas. No slide, o passo a passo listado pela professora está escrito sobre a ilustração de uma claquete. Você pode fazer também uma prática que é a contrária, right? Você começa só em inglês, depois você coloca as legendas em inglês e depois as legendas em português, right? Então são práticas diferentes e aí você vai se acostumando. Isso também depende do seu conhecimento, das suas habilidades, ok? Então vá testando para você ver qual é a melhor prática, right? So, some strategies when you are going to listen to something are. Então, algumas estratégias quando você for ouvir ou assistir a algo são: before listening. Então, antes de ouvir, assim como nós fizemos com a leitura, right? It's important to predict the topic, right? So, you look at the title, you look at the images, you read a summary, okay? You use your background knowledge, right? And if it's an exercise or a text, right? You read the questions. Então, antes, né, de ouvir ou de assistir, o que você faz? Você faz previsões, como nós fizemos com a leitura. Então, você imagina sobre o que é, né? Qual é o tópico, qual é o assunto, pelo título, pelas imagens, lendo, por exemplo, um resumo, right? Lendo sobre o que é o filme, sobre o que é o vídeo, right?
usando o seu conhecimento prévio sobre o assunto e de vocabulário. Você já pode pensar em quais palavras serão apresentadas. And se for um exercício ou se for um teste, leia sempre as perguntas antes, porque isso já te ajuda a ver sobre o que será, né, o listening, ok? While listening, enquanto você ouve ou enquanto você assiste, pay attention to, preste atenção a content words, right? Words that you know and cognates. Então, assim como na leitura, você vai prestar atenção às palavras de conteúdo, ok? Às palavras que você já conhece e aos cognatos, right? Então, você vai pegando as palavras-chave. Don't get stuck in one word or idea. Então, não fique preso a uma palavra ou alguma ideia. Então, às vezes, você não entendeu alguma coisa, ou você acha que não entendeu alguma ideia, você fica preso e não ouve o resto, right? Então, cuidado. Deixa fluir, right? Keywords and facts. Então, você pode prestar atenção nas palavras-chave ou fatos, né? Algo que aconteceu, right? Por exemplo, and take notes, ok? Então, se você estiver estudando ou até se você estiver assistindo a alguma coisa no seu tempo livre, por prazer, procure anotar, fazer anotações. Isso é uma boa prática, right? Ok? And after listening, depois que você ouvir, depois que você assistir, right? What are the main points? Então pense, quais são os pontos principais, ok? Did your predictions help? Então, as suas previsões ajudaram? Ou o tópico não era exatamente esse, ou ele falou sobre algo diferente? Então, mesmo que você não tenha ouvido exatamente o que você esperava, né, isso te ajudou, porque você já viu, não era isso, era outro assunto, e você pegou o assunto, right? Identify difficulties, right? Identifique as dificuldades que você teve. Was it pronunciation? Was it attention? Was it vocabulary? Então, foi dificuldade com a pronúncia? Então, talvez você precise praticar mais esse tipo de texto, né, de pronúncia. Foi falta de atenção? Então, quando nós vamos fazer alguma atividade assim, é muito importante ter a atenção totalmente voltada, né, para o áudio, ok? Foi vocabulário? Right? Então, como você pode melhorar o vocabulário? Talvez nesse assunto, ou vocabulário geral, ok? And listen again after a few days. Então, uma outra estratégia que é muito boa é ouça novamente depois de uns dias, depois de um tempinho. E você vai ver que você vai melhorando a cada vez que você ouve a mesma coisa, ok? Right? So, we're going to practice here doing one activity, okay, with part of a video. Nós vamos fazer aqui uma atividade para praticar, ok? Eu vou mostrar como vocês podem fazer e depois vocês podem assistir em casa. This is a video from a TED Talk, ok? Esse é um vídeo de um TED Talk, and the topic is Why Sitting is Bad for You. Então, por que sentar não é bom, right? Is bad, ok? Sob o título Why Sitting is Bad for You, printe com uma animação. Um personagem branco, careca, com cabeça e tronco ovalados, veste uma blusa verde quadriculada de gola branca e calça preta. Ele está sentado em uma mesa marrom com um notebook branco. Ao fundo, duas janelas que mostram um céu azul claro com nuvens. Entre as janelas, uma parede bege com um quadro de recados repleto de post-its amarelos e azuis. No rodapé, a referência, Murat Daiklint, Why Sitting is Bad for You, em www.ted.com. So, what are we going to do first, right? Então, nós vamos pensar no tópico, right? Então, pensando no tópico, quais são as palavras que você acha que vão estar no vídeo? Então, por que ficar sentado não é bom? Então, você pode ouvir quais palavras? Talvez body, né? Vai falar sobre o corpo. Your back, né? As suas costas. Sit, yes. Time, o tempo que você fica sentado. Move, walk. Então, talvez eles falem que é importante se mover ou andar, right? Exercise, que é importante se exercitar.
And problems, talvez quais são os problemas, não é? De sentar por muito tempo. Por que ficar sentado não é bom? Right? Então você já pode pensar, quais são as palavras? Por que ficar sentado não é bom? Ok? Será que as pessoas andam muito sentadas? Eles vão falar sobre isso? Right? Então, parece bobagem, parece muito óbvio, mas isso faz uma grande diferença quando você for ouvir. Ok? This video is in the support material. O vídeo está no material de apoio. Você pode encontrá-lo lá, assista e volte aqui para continuar para fazer a atividade referente ao vídeo, ok? No slide, as informações. The link to the video is the base material. Watch only up to 0323. Ok, was it difficult? Foi muito difícil? No, right? Então, the words that we talked about, were they in the video? Das palavras que nós falamos, que nós previmos, elas estavam no vídeo? Yes or no? So, let's take a look. And what about other words that you got? Que outras palavras você encontrou? Right? Então, nessa primeira vez, você pegou a ideia geral? Did you get the main idea? What is the main idea? Okay? So, let's take a look at the transcript. Vamos dar uma olhada na transcrição. Então, você pode, por exemplo, agora, ouvir novamente, acompanhando a transcrição. Ok? So, the keywords, the cognates and the facts. Então, as palavras-chave, os cognatos e os fatos que você pegou te levam ao tópico, right? As ideias gerais. E aí, para você pegar detalhes, right? O que você vai fazer? Você vai ler a transcrição, right? Ok? So, let's take a look at the transcript. Vamos dar uma olhadinha na transcrição, right? Então, aqui vocês podem ver que existem muitas palavras que você conhece, ok? Então, talvez você pense, talvez não a pronúncia, mas elas são muito parecidas com o português, as cognatas, e são palavras que com certeza você já ouviu. No slide, um texto em letras pretas com as seguintes palavras: minutes, agitated, body, moments, walk, love to sit, stress, recuperate, exercise, lifestyles, sedentary, human body, move, moving around e circulate em vermelho. Então, nós temos aí minutes, agitated, body, né, que você já deve conhecer, moments, walk, love to sit, stress, recuperate, exercise, lifestyle. Então, aqui nós já pegamos, né, uma ideia geral. Então, tô falando, né, que você fica minutos sentado, não é? Existem alguns momentos, será que você anda? Ou momentos que você quer levantar para andar, mas você ama ficar sentado, right? Então, como o corpo pode se recuperar desse estresse de ficar sentado com exercícios. Esse é um estilo de vida agora das pessoas, geralmente, right? De ficar muito tempo sentado, right? And then we also have sedentary, que é o que se diz muito, não é? Nós estamos sedentários porque nós não levantamos, não nos exercitamos. Human body, move, right? Moving around, circulate. Então, o que está falando? De circulação. E aí você pode encontrar aí a palavra blood, né? Para o sangue circular. Nerve cells, então células nervosas. Provavelmente você entendeu essas palavras, não é? Quando você assistiu ao vídeo, ou algumas outras, mas com certeza essas palavras que você captou te levaram a entender o tópico, right? E também é um tópico conhecido, então você pode prever, right? So, você pode ver aí que são muitos momentos sentados, é um estilo de vida sedentário, o corpo humano foi feito para se movimentar, não há circulação, right? Então essas coisas já te levam, essas palavras já te levam a entender o tópico, right? Então, não importa se você não entendeu cada detalhe. Para entender cada detalhe, aí você pode acompanhar com a transcrição, right? Ok? And so, with TED Talks, right? Não sei se você conhece, né? As TED Talks. Você pode escolher várias palestras, vários vídeos sobre diversos assuntos, right? Print do vídeo Why Sitting is Bad for You. Sobre um fundo verde, um homem de perfil sentado à mesa à frente de um computador.
Na lateral direita, há uma caixa de texto com as opções de legendas. E os recursos que você tem nele são muito interessantes, porque você pode colocar a legenda, né, no próprio vídeo, na língua que você preferir, e tem também as transcrições, né? Você pode pegar o texto separadamente e você pode até acompanhar junto. Então, conforme o trecho vai passando, ele vai ficando em azul no vídeo, ou você pode clicar em algum outro trecho só para ouvir aquele pedaço. Então, é muito interessante isso se você quiser praticar também repetindo, ok? Praticar a pronúncia, ou ouvir novamente algum trecho para entender a pronúncia, ok? So, this leads us to speaking. Isso nos leva ao speaking. So, is speaking difficult? Why is speaking difficult? Because we don't practice, right? 3 ilustrações do perfil da cabeça de uma pessoa. Na primeira, da esquerda para a direita, a cabeça está completamente cinza. Na segunda, um espaço em branco parte da boca e ocupa a região do cérebro. Na terceira, o espaço em branco está repleto de palavras e um balão de fala sai da boca da pessoa. Então, por que o speaking é mais difícil? Falta de prática, simplesmente. Nós não temos muitas oportunidades, não é? Mas há atividades que você pode fazer mesmo sozinho, right? So, let's take a look at some strategies for speaking, even by yourself, right? So, you can repeat things aloud. Então, repita as coisas que você ouvir quando você estiver assistindo a um vídeo, ou pegue algum trecho em específico e repita aquele trecho. Pode ser algum diálogo, right? Pode ser algo na sua área, ok? Que você queira praticar a pronúncia das palavras, ok? Mas repita em voz alta, ok? Porque é importante você articular os sons. Na sua cabeça você não articula da mesma forma que com a fala, right? And pay attention to pronunciation and intonation. Quando você for repetir, preste atenção à pronúncia, right? E entoação. Então, repita da mesma maneira que eles usam, porque a entoação é muito importante, ok? Nas perguntas, nas negativas, qual é a palavra mais marcada. No slide, ilustrações das sombras de pessoas. Uma mulher sentada em uma cadeira com uma das mãos no queixo e a outra voltada para cima. Um homem e uma mulher, de pé, um de frente para o outro, e uma pessoa segura um microfone próximo ao rosto que está levemente voltado para cima. Ok, what is the stress? Ok? Talk to yourself. Então, em diversos momentos você pode falar com você mesmo. Conte alguma coisa como se você fosse contar para alguém em inglês, ok? Mesmo que você não saiba todo o vocabulário, fale, speak, right? Record yourself. Você pode gravar você mesmo, ou você pode usar, por exemplo, como nós vimos na primeira semana, não é? O Google Tradutor, as ferramentas lá, para gravar, para falar, e você vê se a transcrição tá saindo, não é? Do que você quis dizer. E aí você checa a pronúncia no dicionário, ok? Sing aloud, right? So, você pode também cantar, se você gosta. Cantar é muito interessante. É interessante você acompanhar a letra, mas muitas vezes só cantando você absorve mais a pronúncia, ok? Se você acompanha a letra, você vai querer ler. E você sabe que a pronúncia no inglês é muito diferente da escrita, right? Talk to friends. Se você tiver amigos, pessoas que estejam também estudando, não precisa ser quem saiba mais ou menos do que você, right? Não importa. O que importa é falar, praticar. So, the tips are relax. As dicas são relaxe, não se estresse, right? Não fique prestando atenção a detalhes, a gramática. Fale, speak, right? Okay? So, what did we talk about today? Sobre o que nós falamos hoje? Change your mindset about difficulties. Então, mude essa mentalidade com relação a dificuldades. Ah, isso é muito difícil. Ah, você começou a ouvir, você começou a tentar falar e não conseguiu, você já bloqueia. Livre-se dos bloqueios, ok? Practice, right? Practice and practice. And relax and have fun. Então relaxe, não fique tão preocupado em entender tudo ou querer falar tão corretamente, right? É assim que nós conseguimos desenvolver, tentando, right?
tentativa, ok? So, try to practice a lot this week, right? With your own, your personal things, your videos, right? And the videos that we are suggesting here. Então, tente praticar bastante nessa semana com seus próprios vídeos, não é? E com os vídeos que nós vamos sugerir aqui, ok? So, see you! Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo.